Uma boa noite a todos. Uma feliz semana também, né? Que bom que vocês escolheram, né? Começar a semana da melhor maneira possível, que é ouvindo a palavra de Deus e recarregando aqui, né? Carregando mais uma vez as nossas baterias, as nossas energias para vencer os obstáculos que tem pela nossa frente aí, né? Sempre tem alguma coisa, uma dificuldade e a gente precisa estar preparado para passar por tudo isso. Uma boa noite para você também, que nos acompanha de casa. Uma feliz semana para você. Me convido para que numa próxima oportunidade você possa estar aqui presencialmente, prestigiando aqui a nossa programação, esse culto de louvor e gratidão também ao nosso Deus. A mensagem que... O título da mensagem dessa noite, acho que é um título que talvez toda a humanidade já se fez essa pergunta algum dia. E eu acredito que muitos hoje já, embora às vezes se façam essa pergunta, já tenham um entendimento e saibam a resposta. E o título da mensagem é Por que os inocentes sofrem? Eu acho que a humanidade em sua totalidade, em algum momento, já fez essa pergunta e tenta entender até hoje, né? E eu gostaria de começar essa mensagem com uma breve história para poder ilustrar. Era véspera de Natal e ali toda uma família se organizava e eles iam ali para a casa do patriarca, né? Então, irmãos que muito tempo não se viam, noras, genros, todos se organizaram para que estivessem ali naquela casa, todos reunidos, né? E esse dia chegou, todos estavam ali, a casa estava cheia, né? Como eu disse, irmãos, cunhados, noras, genros, os netos todos correndo pela casa. E no meio dela, que eu imagino aqui que seja mais ou menos igual na casa de todo mundo, daquele falatório só, né? Todo mundo tentando falar ao mesmo tempo, eles escutam o barulho de um tiro. E esse barulho desse tiro vem de um quarto. Todos correm para esse quarto. E quando eles abrem a porta, está o pequeno Luiz com uma arma na mão e seu priminho Felipe, um dos seus melhores amigos, caído no chão, baleado. Esse foi o início de um Natal de uma forma que eles jamais esquecerão, uma forma muito trágica. E no meio de tudo isso, a mãe de Felipe gritava aos prantos: Por que, Senhor? Por que teve que ser o meu filho? E a verdade é que os humanos eles não conseguem, né, tirar do inconsciente o tempo todo esses porquês, né? O tempo todo a gente se faz perguntas, tentando entender esse sofrimento que não tem explicação aparente. Mas a gente sabe que esse sofrimento dói. E às vezes a gente também se pega indagando, né? Como que a gente consegue desfrutar de um bom alimento, sabendo como que tem pessoas por aí passando fome? Ou como a gente fica no nosso quentinho da coberta, enquanto tem pessoas por aí passando frio. Enquanto a gente está com a nossa comodidade, tem muita gente por aí com falta de comodidade, né? Passando por aperto. E a gente se faz as perguntas mais uma vez. Não existe um Deus que é amor? Se existe esse Deus que é amor, então por que existe tanto sofrimento espalhado pelo mundo inteiro? No capítulo 6 de Apocalipse, a gente vai ver um grupo de pessoas fazendo um apelo. E eu convido vocês a abrir Apocalipse 6, versículo 10.
Apocalipse 6, 10. Vou trocar de mão aqui que é mais fácil. Apocalipse 6, 10, que diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. O contexto aqui, né? Contexto aqui são um povo, que são as almas que morreram em nome do Evangelho. Então João ele presencia essa cena e eles clamam aqui ao Senhor, né? Até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E essas pessoas aqui relatadas, elas são símbolo de todas as pessoas que sofrem no mundo, que se perguntam, né? Até quando, Senhor? O Senhor não vai vir para julgar e por fim a todo esse sofrimento do povo que vive aqui na terra? E se a gente olha para o mundo, a gente vê que tem muita angústia e por vezes o mal parece triunfar. A gente se coloca diante de Deus, a gente pede o tempo todo, a gente ora, e o que a gente mais vê na televisão, nos canais de notícia, são mais desgraças acontecendo. Valores que estão invertidos. Aquele que anteriormente era o justo, agora ele é tratado como um bobão. E aquele que pratica iniquidade, ele recebe o destaque, né? O próprio profeta Abacuque também fez uma indagação em Abacuque 1, versículo 13, que diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então aqui o próprio profeta Abacuque levanta um questionamento. Ele questiona Deus, porque em algum momento, enquanto o ímpio pratica iniquidade, Deus permite que isso aconteça e teoricamente não faz nada. O fato é que a justiça revolta, mas nós precisamos entender que Deus não é o autor de todo esse sofrimento que a gente vê. De modo algum, Deus é responsável por esse sofrimento das pessoas que passam fome, de quem passa frio. Deus não é responsável pelas guerras que acontecem. Morte, doença, traição, injustiça, enchentes, secas, terremotos, furacões, enfim. Tudo que traz dor tem origem na mente e no coração do inimigo de Deus. E mais uma vez eu repito, Deus não é o autor de todo esse sofrimento. Pelo contrário, o pensamento de Deus para nós é de bem. O que Ele deseja para cada um de nós é de bem. Eu convido vocês a abrir aí as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O pensamento que Deus tem para cada um de nós é um pensamento de paz e de bem, de prosperidade, de união. O pensamento de Deus sempre foi que nós não tivéssemos
nenhum tipo de sofrimento, qualquer natureza. O que ele planejou para nós foram bênçãos. E a própria Bíblia diz que o mundo saiu perfeito da mão de Deus. Quando Deus criou o mundo, ele era perfeito, sem qualquer tipo de maldade e iniquidade. A natureza refletia o caráter e a bondade de Deus. Porém, a Bíblia também diz que Deus confiou o mundo ao ser humano. E a gente vai até agora em Gênesis 2, versículos 15 a 17. Que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus cria um mundo perfeito, sem qualquer tipo de mácula, e coloca sobre os cuidados de Adão e Eva. E aí ele fala para os dois, né? De toda árvore vocês comerão, somente não dessa aqui especificamente, porque certamente o dia que comerem, morrerão. E a gente sabe da história, né? A gente sabe como tudo aconteceu, que Adão e Eva foram tentados e não resistiram. E o fato é que Adão e Eva, eles venderam o nosso planeta para Satanás. E venderam baratinho, baratinho. Talvez por um minuto de curiosidade, prazer ou descontrole. Tanto faz o que foi, mas a verdade é que foi muito barato. E o pior de tudo, né, é que às vezes a gente se pega julgando Adão e Eva. O tempo todo a gente julga eles, né? Como assim? Vocês tinham contato com o próprio Jesus face a face, ele falava com vocês, e vocês só precisavam se manter firme e não comer dessa fruta. E a gente, por muitas vezes, aponta o dedo. E a verdade é que todos nós, os seres humanos, vendemos o nosso planeta e cometemos os mesmos erros por coisas muito baratas até os dias de hoje, né? Até hoje a gente faz as mesmas trocas. Muitos por aí arruinam uma família por um minuto de curiosidade. Muitos estragam um futuro brilhante, talvez uma carreira promissora, por um momento de aventura. Muitos vendem seus valores, seus princípios e até o próprio respeito por um instante de prazer. A verdade é que todos nós somos culpados. Adão e Eva não levam essa culpa sozinhos. Nós temos grande parte em tudo isso que acontece até os dias de hoje. E o problema é que nós só aprendemos a dar valor quando nós perdemos. Quando olhamos para o que foi feito e vemos que nós estamos cada vez mais degradando aquela vida perfeita que Deus deu para cada um de nós. Quando nós nascemos ali, éramos puros. E se a gente fizer uma retrospectiva e olhando para trás tudo que a gente praticou, a cada dia que passa a gente foi perdendo aquela vida perfeita que Deus confiou a cada um de nós. E depois do pecado,
O inimigo, então, ele sai para espalhar tudo de ruim que ele poderia espalhar pelo mundo. Mortes, guerras, desastres climáticos, entre tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, talvez coisas até muito pesadas, que a gente sabe que acontece, mas talvez não seja um bom momento para a gente citar isso. E ele espalhou tudo isso, que são coisas que traz sofrimento e desgraça ao ser humano. E para aqueles que têm essa dúvida, né, e se faz essa pergunta em algum momento do porquê os inocentes sofrem, não tiveram essa resposta até hoje, talvez você está em casa, se faz essa pergunta e tenta entender a todo momento se existe esse Deus que é bom, se existe esse Deus que é misericordioso, por que pessoas boas sofrem? E aí talvez aqui você já começa a ter uma pequena noção de quem é o real responsável, né, por tudo isso que acontece. E a motivação principal de Satanás fazer com que cada um de nós que está aqui, ou cada um aqui, daquele que está fora daqui, sofra, é única. Atingir a nós é o único meio de Satanás atingir o Criador. Já que ele não tem força nenhuma contra o próprio Criador, o que ele vai fazer? Ele vai buscar atingir cada um de nós. Porque toda vez que ele nos atinge, que ele nos machuca, que ele nos faz cair no erro, ele sabe que ele está atingindo o nosso Deus. E ao mesmo tempo que ele quer atingir Deus, ele quer atribuir toda a culpa disso que está acontecendo a Deus. E toda vez, né? E toda vez, né, que alguém se faz essa pergunta, né, que nós fazemos muitas vezes, por que Deus permite que crianças indefesas morram? Ou permite que crianças nasçam com algum tipo de deficiência? E toda vez que alguém faz essa pergunta e pergunta por que Deus permite, Satanás ele acaba sendo vitorioso, porque ele está conseguindo atingir o objetivo de atribuir todas essas atrocidades a Deus. E mais uma vez a gente repete. Deus não é o autor de toda essa tragédia, mas o ser humano inconscientemente atribui essa culpa a Deus. E sendo assim, Satanás vai conseguindo o que ele quer. Vai conseguindo, por muitas vezes, manchar o caráter de Deus através dessas mentiras. E aí, talvez surja então, diante de tudo isso, se Satanás é o responsável, se Deus é o Criador, Satanás é o responsável por tudo isso que acontece. Se Deus é o Criador, se Deus não é mais poderoso que o próprio diabo, Deus é mais poderoso que o diabo. Então ele pode impedir esse sofrimento. E por que Deus não impede, né? E o fato é que Deus tem sim o poder de qualquer momento. Se ele quisesse impedir agora tudo isso que está acontecendo e pôr um fim em Satanás, ele faria. Mas como a gente já disse lá atrás, Adão e Eva passaram o título de propriedade desse mundo para Satanás. Ele se acha tão dono desse mundo, que quando Jesus esteve aqui, ele teve a ousadia de oferecer todo o reino terrestre a Jesus, se Jesus se prostrasse diante dele. E a verdade é que ele não é dono de nada. Mas ele se acha no direito
de colocar dor e sofrimento em cada um de nós, porque ele julga ser dono de nós também. E foi sabendo disso, tendo a certeza desse sofrimento que nós passaríamos aqui na terra, de que Deus nunca prometeu que seria tudo fácil aqui, que não teríamos nenhum tipo de sofrimento, de angústia ou algo do tipo. E eu gostaria de citar aqui algumas histórias que nós temos na Bíblia, como, por exemplo, a história de Lázaro, que era amigo de Cristo. Em João 11:13, diz que Cristo amava Lázaro. E mesmo assim, Lázaro veio a morrer. A gente sabe que posteriormente o que aconteceu, mas num primeiro momento, Lázaro veio a morrer. E Maria reclamou, né? Dizendo que se Cristo estivesse lá, ele não teria morrido. Acho que talvez a gente pode dizer que Maria era o típico caso, né? Daquele que acha que ao ter Deus tem um seguro de vida, né? Nada vai acontecer. Deus, ele está do nosso lado, nos estende a mão, nos ampara, mas ele também não é assim o nosso seguro divino. Até porque a gente sabe que ele nos ama, ele nos perdoa, mas as consequências dos nossos atos, ele não tira. Ele não tira. O plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, embora Deus nos ame e queira o nosso bem, ele não vai tirar as consequências dos nossos atos. Davi, no Salmo 23, versículo 4, ele não afirma que os que confiam no Senhor não morrerão, mas afirma que mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, Deus estará com cada um de nós. Em outra ocasião, Jesus estava com os discípulos dentro de um barco. Então vem uma tempestade e começa a chacoalhar aquele barco. E é mais uma vez um símbolo de que mesmo Jesus estando junto, não quer dizer que não vai ter nenhum tipo de turbulência, nenhum tipo de tempestade. Mas no final dessa história a gente vê que estar com Jesus fez a diferença. Aquela tempestade não sucumbiu e nem matou aqueles que estavam no barco. Assim também é com a gente. Se a gente está com Jesus, a gente vai passar por dificuldades, problemas financeiros, problemas familiares, mas a gente tem a certeza que Ele está do nosso lado, que no final de tudo nós seremos vitoriosos. O Salmo 46 afirma que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Eu não sei aqui quantos já se pegaram desprevenidos na rua e de repente começa a cair aquela chuva e não tem coisa melhor do que a gente achar um refúgio, nem que seja uma marquise de um ponto comercial para você se esconder. E Deus é justamente isso. Naquele momento de tempestade, que a gente está longe de casa, que a gente não tem uma sombrinha, que a gente não tem uma proteção, Jesus é esse refúgio que no momento oportuno aparece e nos dá o abrigo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo aconselha sobre a melhor forma de reagir diante da morte, se é com esperança ou sem esperança. A gente tem que aceitar a dor do luto e a gente, infelizmente, vai ter que aprender a conviver com isso. A gente vai passar por isso ainda algumas vezes na nossa vida, mas o que muda é a forma que a gente vai reagir. Se a gente conhece um Deus que nos dá esperança ou se somos daquele que não temos esperança. E que quando esse momento de dor vem,
Muitos perdem a cabeça, se entregam muitas vezes para drogas, bebidas ou até mesmo para uma depressão. Mas quando a gente está do lado do nosso Criador, as coisas são diferentes. E eu faço a pergunta, talvez para você que nos acompanha de casa, se você de repente está sofrendo porque perdeu algum ente querido, alguém que amava, o que a gente pode te dizer é para que você não rejeite a dor. A dor ela vai existir. A gente tem sentimento, não tem como ser hipócrita e falar que não vai sofrer por alguém querido que se foi. Mas a diferença é em como você vai sofrer. E eu te digo, para que você confie e coloque nas mãos do Criador. Porque Ele tem algo muito melhor, muito mais do que cada um de nós pode imaginar, preparado para nós. E a gente segue com a esperança de que um dia lá no céu nós vamos poder encontrar os nossos entes queridos, abraçá-los, relembrar das coisas boas que vivemos e matar a saudade que talvez hoje aperta o coração de cada um de nós por alguém que se foi. Gostaria de trazer aqui mais um relato de um homem que certa vez estava passando ali por um momento muito difícil. Esse homem ele era um cristão, um homem de Deus, e ele passava por um momento difícil. E ele relatava que o que mais magoava ele era a forma com que ele estava reagindo nesse sofrimento. E ele se julgava até não ser um bom cristão, porque segundo ele não estava se alegrando naquele momento de angústia que ele estava passando. Talvez ele não estava entendendo errado e ele estava se julgando porque naquele momento de angústia ele não estava se alegrando. Mas me permitam dizer uma coisa, né? Quem é que se alegra ou desfruta do sofrimento? Pessoa que se alegra ou desfruta do sofrimento, ela só pode ser masoquista ou alguma coisa do tipo, né? Porque o masoquista ele tem algum desvio ali de personalidade que atrapalha um pouco essa questão do sentimento. Mas um ser humano que é normal, ele não vai se alegrar no momento de angústia, no momento de dor. Até porque, né, irmãos? Esse tipo de experiência, de sofrimento, de dor, de perca, de morte, de doenças, elas são intrusas na vida humana. Não tem como a gente aceitar ou se alegrar num momento desse, sendo que esses sentimentos são intrusos na nossa vida. Nós não fomos criados para poder passar por esse momento. Deus não nos criou para isso. E por muitas vezes a gente vai aprender a conviver com isso. Mas sempre será algo desconfortável em nossa vida. Embora a gente vai passar pela dor, pelo pranto e vai aprender a conviver. Embora muitos nasçam com algum tipo de doença e ao passar dos anos ela vai aprender a conviver, isso nunca será algo confortável. O conselho que a Bíblia dá para nós é viver com alegria em meio à dor e não se alegrar com a dor. E o único meio possível de a gente se alegrar em meio à dor é estando de mãos dadas a Cristo. É o único jeito, porque Ele é o único que nos dá esperança de um futuro melhor, de algo melhor para nós. Dá esperança de que um dia Ele vai descer essa terra para buscar os seus filhos, aqueles que subirão
junto com ele para morar nas mansões celestiais. E depois de um tempo poderão voltar a essa terra edificada para poder viver conforme o plano inicial de Deus, que é como a gente falou lá no começo. Era uma terra perfeita, um mundo perfeito, sem nenhum tipo de dor. E aqueles seres humanos, simbolizados lá em Apocalipse 6, que a gente relatou, embora se tenham sido mortos em nome de Deus e tenham sido vitoriosos, porque eles morreram em nome do nosso Salvador, morreram pela palavra de Deus. Eles nunca aceitaram como sendo algo normal. Tanto que a gente vê lá em Apocalipse 6, eles questionando quando chegaria o fim, que acabaria tudo isso. Inclusive, eles acreditavam que já tinha chegado um tempo em que esse sofrimento teria que ser colocado um fim. Vocês se lembram da acusação de Lúcifer contra Deus no céu? Colocando dúvida no caráter de Deus, dizendo que o que Deus tinha não era bom, dizendo que Deus não queria a felicidade da criatura, dos anjos, dos seres humanos. E Deus poderia ter acabado com tudo isso naquele exato momento. Deus poderia não ter permitido a gente chegar onde a gente está hoje, né? Porém, ficaria um questionamento, talvez, na cabeça dos anjos. Será que Satanás estava certo? Será que realmente Deus era um Deus controlador, que não permite que nós façamos as nossas próprias escolhas? Será que nós estamos servindo a Deus por obrigação e não por opção? E por esse motivo, Deus não colocou um fim em Satanás naquele momento. Justamente porque ele é um Deus de amor e permitiu aos anjos e permite a cada um de nós até hoje fazermos as nossas próprias escolhas. E parando para pensar, né, desde esse momento em que a gente acabou de relatar, de quando Lúcifer questiona o caráter de Deus, e a gente olha tudo que aconteceu até hoje. A gente pode observar todo o sofrimento causado pelas atitudes de Satanás. E dia após dia ele vem trabalhando incansavelmente para destruir a raça humana, para destruir a criação de Deus e, acima de tudo, atingir o próprio Deus. Olhe e verá toda a maldade que acontece. E olhando e vendo toda essa maldade que acontece, a gente deve se perguntar, né? A história do mal deve continuar. Deus deve permitir que o inimigo continue com sua obra perniciosa e egoísta? A gente deve permitir que ele continue sendo vitorioso, vencendo sobre as nossas vidas, atingindo, nos derrubando, nos fazendo cair em fraqueza, para que assim ele possa a todo momento dizer que ele está vencendo a Cristo. E eu termino essa mensagem dizendo que acho que a única palavra que pode resumir o caráter de Satanás é o egoísmo. Ela descreve todo o sofrimento que ele causa ao ser humano e ao próprio Deus pelo seu próprio prazer. Tudo isso que ele faz destrói famílias, comunidades, países, gerações pelo seu próprio prazer.
Mas Deus, ele é infinito em amor. E ele toma todo esse sofrimento que Satanás coloca na nossa vida. Deus é tão bom e tão misericordioso que ele consegue transformar isso num instrumento de edificação na vida de cada um. Deus consegue pegar toda essa maldade que Satanás faz e transformar em algo bom. E assim como o ouro entra no fogo e não se queima como a madeira, mas no final de tudo sai purificado, como um diamante bruto é colocado contra um esmeril e ele não se desfaz, mas sai transformado num diamante mais valioso do que aquele bruto que foi colocado diante do esmeril. Assim também será com todo aquele que confia no nosso Senhor. E será como o ouro e o diamante. Sairão transformados dos momentos de angústias, de dor e de sofrimento. Mas para isso, Cristo pede que nós tenhamos fé. Que nós seguremos a mão dele, entreguemos os nossos caminhos a ele todos os dias, para que no final cada um de nós tenha essa vitória. Sejamos valiosos perante o nosso Senhor. E ali alcancemos, o nosso direito de herdar a vida eterna, de poder morar junto com o nosso Salvador. Que nós meditemos nesses momentos, das vezes que a gente se questiona e por que tudo isso acontece. E a gente se relembra que Deus não é o autor de nada disso, pelo contrário, Ele quer o nosso bem e a todo momento Ele trabalha para transformar esses momentos de dor em bondade em nossa vida, em transformação. E que, acima de tudo, a gente também passe essa mensagem para todos aqueles que não têm esse entendimento e por muitas vezes deixam de entregar a vida ao Criador por conta, às vezes, de um questionamento que para nós aqui, às vezes, parece algo simples, mas para muitos é um questionamento que às vezes é um bloqueio e impede que essa pessoa entregue a vida. Que Deus possa nos usar a cada dia, que nós tenhamos uma boa semana, amparados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.